Então, pessoal, a gente tá aqui finalmente com mais um vídeo do canal 4 da noite e hoje a gente tá com um vídeo esperadíssimo aí pelos milhões de seguidores aí do canal, que é o nosso primeiro vídeo com o Facecam. A gente decidiu trazer aqui com esse candidato ilustríssimo aí. Candidato é meu convidado. Continua, vai. Com esse convidado ilustríssimo aí, nosso querido Renan Torres, melhor professor de redação da América Latina. Verdade. Se apresenta aí, nosso grande convidado. Agora é minha vez de falar, né? Não, corta isso aí, Bota um fundo preto e branco assim, ó, pra dizer que é cortes, make-off, né? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo aí esse nosso podcast descontraído. Após essa apresentação ilustríssima, olha, ó, pegou até em mim. Essa apresentação ilustre do nosso administrador aqui do canal 4 para meia-noite, não é Porta dos Fundos, é 4 para meia-noite, tá? Cuidado para não confundir o nome dos canais. Eu sou o professor Renan Torres, como foi apresentado, eu trabalho aí no colégio, no qual eles trabalham, que eu não vou falar o nome com direitos autorais, vai que o canal leva um processo, né? Mas, né, aproveitando, e até para apresentar o meu projeto, eu sou dono da página Redatores, que tem tanto o canal no YouTube como tem a página no Instagram, no qual eu dou praticamente aulas, dicas, repertórios e curiosidades sobre redação. Sou famosíssimo pelo porte como usar Neymar na redação e como usar o nome daquele cara que faz sarrada, qual é o nome dele? Bruno Berti, né? Bruno Berti. Como usar Bruno Berti na redação. Se você está curioso, os meninos vão deixar o link na descrição, tá? Para você acessar e curtir lá o nosso canal. Agradecer o convite. E eu acredito que hoje nós teremos uma conversa bem descontraída aqui, tá? Sim. Enfim, hoje a gente vai abordar vários temas aí sobre redação, enfim, até sobre professor, né? Sobre EAD e o ensino brasileiro que está tendo aí, principalmente nessa época de pandemia. Mas, antes de tudo, estamos aqui com nossos convidados, Carlos Henrique. E aí, pessoal? Gref. Opa! JR. E aí, galera, aparecendo aqui JR é o Ribamar, né? O famoso Ribamar, né? Exatamente. E eu, Hugo. Enfim, e vamos pro vídeo. Primeiramente, a gente viu que ano passado a gente teve aí uma mudança gigantesca no sistema brasileiro de ensino, né? O que aconteceu? Com a advento da pandemia do coronavírus, basicamente, o que houve? As aulas passaram a ser administradas, por exemplo, no Zoom, no Google Meet, etc., né? O sistema de ensino teve que ser todo modificado para ser na base do EAD, aula online ali, negada com o professor abrindo slide, baixando tela, etc. Foi uma mudança muito brusca, porque o EAD não era algo que as pessoas acreditavam que realmente teria sua utilidade no futuro próximo, né? Todo mundo, EAD, não sei o quê. Tinha alguns cursos assim, de faculdade que eram ministrados em EAD, algumas paradas assim, mas ninguém nunca dava muita bola porque não pensava que ia ser necessário, né? Mas aí, com essas mudanças decorrentes do coronavírus, etc., do Covid, a gente percebeu que o EAD teve realmente sua utilidade, né? Porque foi um mal necessário em certos aspectos, né? E como a gente está hoje aqui na presença do Renan Torres, né, professor de redação aí do nosso colégio, não pode citar o nome, a gente gostaria de saber um pouco assim, a sua experiência com EAD, né? Nós somos alunos, a gente tem a nossa própria opinião, que a gente vai comentar ao longo do vídeo, mas o que você, como professor, achou, né, dessa experiência assim, ministrando aulas no ensino à distância, né, no EAD? Pronto, primeiramente, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite aos que estão assistindo. Eu sei que na chamada do vídeo já teve esse bom dia, boa tarde, boa noite, mas só para poder reforçar. Falar sobre EAD nesse último ano é praticamente falar sobre a educação em si. Como o Carlos Henrique colocou, e muito bem colocado, se você for olhar, se você voltar no tempo para 2018, 2019, havia muita discussão sobre o ensino EAD. Porém, não era uma discussão que as pessoas dessem credibilidade que fosse se tornar algo cotidiano. Tanto é que o próprio nome EAD, ele carrega um estigma, um preconceito, que antes do Covid, as pessoas julgavam assim, faz curso EAD, não presta. Faculdade EAD, não presta.
o curso EAD não tem utilidade. Ou seja, havia um certo preconceito e um certo receio em relação a esse ensino à distância. Com o Covid e essa mudança de sistema de ensino, que os colégios, na verdade, chamou oficialmente não de EAD, mas remoto, mas que na prática dá praticamente a mesma coisa, né? A diferença é o quê? Um ensino EAD, puramente EAD, é quando eu gravo minhas aulas e deixo numa plataforma. O remoto, ele tem essa configuração de o professor estar gravando, só que ao vivo, e o aluno acompanhando, mas no final das contas, todo mundo sabe que realmente é a mesma configuração. Não muda nada. Você assiste uma aula ao vivo e gravada, a sua participação ela pode ou não ser a mesma. Algumas faculdades EAD que deixam as aulas gravadas, elas criam até fórum de discussão. Então, se, por exemplo, o aluno tem alguma dúvida, ele pode tirar diretamente com o professor no fórum. No começo de 2020, e vocês sabem, até porque desde 2019 é só aquele tipo de professor que tem uma metodologia muito voltada ao uso de recursos digitais, tanto é que eu já sou de um grupo de professores que se formou dando aula com slide. Na minha prática de sala de aula, comumente eu usava slide, usava vídeos, de vez em quando usava alguma música. Então, assim, como eu já sou de uma geração de professores mais atual, eu particularmente não tive grandes dificuldades. Para falar a verdade, eu creio que não tive nenhuma dificuldade. Mas nós também devemos pensar que, numa visão de professor, nós tivemos uma maioria significativa que não sabia fazer slide, que estava acostumado a uma metodologia de ensino voltada àquele contato presencial, né, aquele contato tradicional de estar escrevendo na lousa, e para esses professores, eu penso que a mudança, né, foi significativa e muito difícil. Felizmente, como nós temos a capacidade de nos adaptar rapidamente a diversos cenários, nós, enquanto espécie humana, eu acredito que não há mais dificuldades, que os professores, mesmo os mais velhos, eles já se acostumaram, eles já se adaptaram a esse sistema de ensino. E eu acho que a grande reclamação do EAD, ou então o grande anseio de alunos ou professores, é justamente o seguinte fato: não é que o ensino EAD ele tem uma metodologia diferente, porque a metodologia ela é expositiva. Eu estou aqui com o meu conteúdo explicando, você está absorvendo. A diferença é que nós sentimos falta, na verdade, é da socialização, é o do contato com o próximo. Afinal de contas, quando você está numa sala de aula onde o professor está explicando e você percebe que as pessoas ao seu redor elas estão atentas, existe um discurso de incentivo, você se sente, muitas das vezes, inclinado ao estudo por estar vendo o seu colega estudando, e isso tem uma efetividade muito maior do que você estar preso dentro do seu quarto, assistindo aula, e sofrendo qualquer distração. Então o professor está falando, meu celular tocou, já distraí. Né? Estou aqui assistindo aula, notificação no Facebook, já abro, vou ver o que aconteceu, de repente está no Mercado Livre Sobral, vendo o preço das coisas. Ou então tem a notificação, notificação, saiu o mangá do anime, abre ali. A distração no EAD ela é muito maior, apesar de a metodologia ser a mesma. Nós teremos aí, acredito eu, que ainda 2 ou 3 anos desse sistema de ensino que não vai ficar necessariamente só online. Agora nós iremos para o sistema híbrido, que está sendo começado a aplicar nas escolas, mas ainda temos um bom tempo pela frente de AD. Então, para quem não se acostumou, você ainda tem 2, 3 ou 4 anos, ou quem sabe, toda uma vida acadêmica pela frente. Veja o seguinte, para a faculdade, esse sistema de ensino híbrido é totalmente viável. Muitas faculdades e universidades particulares, públicas, às vezes têm professores que são de outros estados. Então, o que essa pandemia mostrou? É bem mais viável esse professor dar aula remota do que eu ter um gasto com esse professor para vir dar aula na minha cidade. E eu penso que haverá mudança curricular nas escolas e nas universidades, e o ensino híbrido vai se tornar uma parte da realidade de todos a partir de agora. Não vai ser apenas um período que teremos o EAD. Agora vai fazer parte da vida de todos. É um pequeno pensamento que eu tenho sobre esse sistema, sabe? Vou botar aqui o meu computador para carregar. Também, eu acho que, assim, o EAD, até então, no começo era até legal, era até interessante, era uma novidade, né?
Porque era uma oportunidade única que a gente tinha. Agora, mano, a gente já saturou completamente, mas ninguém aguenta mais esse negócio. Tá um ano, uma escola sem se ver, assim, que faz uma falta muito grande, né? Não sei se vocês concordam. Qual a opinião que vocês acham aí sobre isso? Falar? Beleza. Tem alguém aí? Não, mas eu concordo com o Hugo, esse negócio. No começo foi até legal, era diferente. Depois você começa a se repetindo, isso que o Renato Torres acabou de falar. É real para todos os alunos, boa parte. Distrações em casa é muito maior do que distração propriamente na escola. E realmente dá uma saudade das aulas presenciais. Mas eu lembro que na época falaram até que, tipo, até outubro, não lembro quando é que falaram que ia voltar no passado, mas a previsão é que voltasse ainda no passado, tá ligado? Mas, tipo, porque vocês também me falaram, é um sistema que mas chega num ponto que não dá mais, mas tipo, tu acordar às 7 da manhã e ficar, por exemplo, no nosso caso, vai até 11h30, almoça e depois fica de 1 até 5h30 na frente do computador, vendo aula assim, sem parar, é um processo que chega a ser cansativo pra galera que não é acostumada a ficar todo dia vendo uma tela do computador, dá dor de cabeça, é um monte de coisa, mas tipo, suas qualidades, como o próprio Renan falou aí, de professor que não tem que vir dar aula no outro estado e tal, para reduzir gastos nas faculdades, por exemplo. Mas pra gente que passou uma vida escolar inteira, tipo, desde o infantil até agora o finalzinho do ensino médio, tendo aulas presenciais, tipo, é uma mudança brusca, a gente já se acostumou em certo ponto, mas não é nada que vá substituir uma aula presencial, né? Com aquele contato ali, com aquele sentimento que não dá pra ser substituído por ficar vendo a galera, tipo, na tela do computador, tá ligado? É totalmente diferente, discrepante. Eu comparo muito, eu lembro quando eu era aluno, eu creio que vocês têm essa sensação, aquela sensação de que a sala de aula, às vezes até o contato com os colegas, eles nos incentivam a estudar. Lembrar assim, às vezes você tá ali na sua roda de amigos, aí começa aquela discussão intelectual, sobre teorias matemáticas, sobre história, e são justamente essas pequenas experiências que no presencial, elas acabam se tornando um incentivo muito grande. O próprio modo de você ver o professor dando aula, o modo como ele se engaja naquele conteúdo, acaba dando um incentivo muito forte, que assim, às vezes não rola no EAD, não rola. Às vezes, por mais que o professor ele tente se esforçar, a gente não sabe se tá dando certo, né, esse gatilho de despertar no aluno interesse, porque afinal de contas é como citaram, eu ter 6, 7, 8, 9 aulas sentado, olhando para uma tela, é muito difícil você não se distrair, muito difícil você manter a atenção. Começo do dia até tranquilo, 7 horas, 8 horas, né, mas quando chegar ali próximo do almoço, quando vai ali para 3h30 para 5 horas, aí o negócio começa a apertar e ficar um pouco mais complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que houve prejuízo em relação de resultados de 2020, fazendo a comparação para 2019? Resultados nas provas, nas avaliações, fazendo um comparativo, né? Onde foi o prejuízo? Onde foi o prejuízo maior? Bem, eu acredito que houve sim. Eu senti muito prejuízo. Porque às vezes não tinha muito incentivo para o cara estudar assim, fazer a prova. Aí se ele tinha dúvida, mas ele não tinha que quebrar a cabeça, mas poderia entrar no dele aí, pensar a resposta que teria, né? Às vezes o cara fica sem motivo, sem incentivo para nada. Perde muita coisa, perde conteúdo, agora tem que correr atrás para recuperar. Graf, sua opinião. Eu virei entrevistador aqui, ó. Beleza. Não, mas eu concordo com o Hugo. Às vezes, digamos que você perdeu a atenção em uma aula, por exemplo, específico. Tá lá perto do almoço, perdeu a atenção em uma aula, tu perdeu o conteúdo. Tu vai ter que depois ir atrás e saber, mas o caso de tu ter, tipo, a internet ali pra tu, nesse conteúdo específico, tu pode simplesmente ignorar. E como o Hugo disse, tem que correr atrás depois. Tipo, eu vou falar por mim, sabe? Quando começou... Isso aqui eu acho que eu falo. Beleza. O cara voltou amigo do nada aí, ó, cara. Posso falar? Eu vou falar por mim, tipo, quando começou essa questão de aula online e tudo mais,
Eu pensei que fosse algo assim que não ia continuar por muito tempo, né? Tinha aquela palavra, vai ser só 15 dias, essa questão de quarentena e tudo. Quando eu vi que, próximo ano é que talvez volte, eu pensei assim, eu vou ter que me esforçar para prestar atenção nas aulas e tudo mais. Só que, como o Renan falou aí, o Hugo e tudo mais, a questão das distrações, tipo, tava aqui na aula, sei o que, do nada tava tendo uma obra aqui no vizinho, um barulho de furadeira, ou minha mãe vinha aqui falar comigo e tudo mais. E tipo, eu já acordava desmotivado, eu já não tinha aquela vontade de prestar atenção na aula. Eu falo se algum professor meu chegar a ver isso aqui, me perdoe, mas muitas vezes as suas aulas eu não tava prestando atenção, eu tava mexendo no meu celular, tipo, no Instagram ou no Facebook. E isso tava também nos meus amigos. Meus amigos estavam fazendo a mesma coisa, tipo, prova e tudo mais. Vou ser sincero, eu perdi muito conteúdo nesse ano de 2020. Teve muito conteúdo que eu não aprendi e que, após a chegada de 2021, eu percebi, velho, eu vou ter que me esforçar em dobro. E, tipo, tinha prova e tudo mais, eu o quê? Pesquisava na internet questão para pegar as respostas. Então, passando pro Bruto aí, respondendo essa pergunta, eu sei que os outros já responderam, Renan, mas, tipo, acredito que teve sim essa perca, sabe? De notas de 2019 em relação a 2020, questão de aprendizado de conteúdo. Posso falar agora? Assim, Sua vez, amigo, sua vez. 2019, né? Não sei se eu falo por mim, porque, enfim, eu e o Ribamar, a gente estava na mesma escola, mas eu lembro que quando eu troquei, né, pra escola, que não posso falar o nome, porque, enfim, o colégio e muito de boa 2019, eu lembro que eu não senti muitas dificuldades assim em aprender conteúdo e tal, foi assim mais de boa. Mas quando chegou 2020, que era um conteúdo assim que eu não tive contato assim durante minha vida escolar, e sim, era uma parada um pouco mais complicada, e aí quando entrou o EAD, eu lembro que, vamos lá, força aqui, continuar estudando, fazendo minhas anotações do caderno, não sei o que, beleza. Em maio, né? Começou em maio, se não me engano, que abril foi aquele período de férias. Foi março. Começou em maio. Março? Não, março foi Foi a quarentena. quando paralisou as aulas. É verdade. Em Sim. maio começou. O EAD em si foi só em maio. Verdade, porque teve as férias, né? Verdade. Foi. Aí, tipo, começou em maio, vamos lá, fazer minhas anotações aqui, prestar atenção. Tudo bonitinho. Do ano, julho, agosto, até o final do ano, eu já não estava aguentando mais, era acordando tarde, infelizmente, perdendo algumas aulas, deixava de fazer as anotações, consequentemente tinha que fazer as sábias pesquisas nos sitezinhos aí para ela pesquisada nas respostas, né? Infelizmente era um negócio que eu não queria, porque eu, de certo modo, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que você perdendo conteúdo assim e só maquiando nota, não é uma parada que, enfim, você passa de ano, né? Mas a que ponto? Por tudo de novo. Então, era um negócio que eu não gostaria de ter feito, mas foi necessário, porque toda a pressão que exerceu nesse tempo era um negócio que pedia por isso. Então, sim, eu acredito que teve uma perca muito grande, não, mas uma perca considerável, assim, dos conteúdos que era para ter aprendido. Consegui aprender uma boa parte, mas uma boa parte eu vou ter que revisar tudo agora nesse terceiro ano, porque, né, esse ano tem Enem, um monte de coisa, e com esse conteúdo que foi perdido não vai dar certo, né? Vai ter que repor tudo esse ano para essa aprovação aí, né? Complicado. Tem uma coisa faz, né? De escola particular, assim, né? Tem um intensivo muito melhor, assim, tem uma atenção dos professores, tem disposição. Aí tem uma plataforma até melhor, assim, tem um link melhor, assim, professor e aluno. Mas muitas vezes, até muitos alunos de escola pública, tá vendo esse vídeo, não se identificam, porque o sistema é bem mais precário. E o professor entra lá, só passa uma aula, descomplica, sei lá, e sai, mano. Fica lá e deixa os alunos away, mano, da aula. E muitas vezes, muita gente de escola pública às vezes não tem acesso à internet. E isso foi um dos grandes prejuízos, né? Que até gerou esse negócio do Enem. O Enem foi até um formato meio diferente, as questões. Porque muita gente perdeu o conteúdo, simplesmente porque não pôde escutar, ou então porque não teve estrutura para aprender. A escola pública, ela, por ter uma realidade diferente, inevitavelmente nós sabemos que ela tem justamente um prejuízo maior.
Para início de conversa, nós já temos a questão da falta de estrutura de ambiente de estudo nas casas, nas residências dos alunos, né? Às vezes a gente tem o nosso ambiente de estudo, só que quando você olha assim para algumas situações de crianças ou pessoas que moram em favela, e quando você olha para a realidade dessas pessoas, você não tem uma estrutura diferente. Imagine aí, você no seu quarto, você se distrai com qualquer coisa. Agora imagine uma pessoa que não tem um ambiente de estudo. Às vezes tem que dividir a casa com 5, 6 irmãos, que atrapalha. Às vezes tem que dividir um computador para várias pessoas. Então, assim, a questão infraestrutural realmente ela conta bastante. Sem dúvida, isso aqui é incontestável. A escola pública ela teve um prejuízo muito maior. E o prejuízo ainda é grande pelo fato justamente de que muitos alunos da escola pública eles não se sentem, né? Na verdade, eles não têm um incentivo para estudar nem em casa e muito menos na escola. Na particular, geralmente eu costumo dizer o seguinte, ó, por mais que você não tenha, às vezes, aquele incentivo na escola, pelo menos em casa, em alguns casos, não vou generalizar, tem a sua família para pegar no seu pé, né? Filho, como é que tá as coisas? Tem aquela pressão familiar, afinal de contas, seu pai tá pagando. Agora você imagina na escola pública que muitas vezes isso é deixado ao acaso. Não sabe se o filho está estudando, não sabe como é que está o rendimento, não sabe se está tendo aula. Às vezes descobre que o ano acabou porque ouviu no rádio. Não estava tendo esse acompanhamento. Realmente é uma situação bem precária. Eu tenho uma colega que ela trabalha na rede pública. Eu, ano passado, até dei um aulão para determinada escola e ela me relatava coisas que particularmente deixavam triste. Ela dizendo o fato de que os professores tinham que estar acompanhando os alunos, muitas vezes tinham que ir na escola para ver se tinha infraestrutura, para ver se tinham acesso à internet, para ver se havia um ambiente, porque estava havendo uma evasão muito grande das aulas. Então, turmas que tinham ali 50 alunos, na hora da aula tinha 12, 11. Agora você imagina isso de uma forma mais generalizada, no aspecto municipal, estadual e depois nacional. Pessoal, não iremos muito longe. Olha a abstinência das pessoas que perderam a prova do Enem, né? O histórico. E essas pessoas que perderam, pode ter certeza, são alunos de escola pública. Que às vezes o colégio inscreve por obrigação, mas o cara, eu não me sinto preparado para fazer esse Enem, não vou. Cadê o incentivo para fazer esse Enem? Não existe. Um ponto bem complicado mesmo. Foi até o motivo de eles fizeram uma enquete, né, para ver qual seria o melhor período. No caso, adiar o Enem. Aí acho que a maioria votou em maio, março. Isso, a maioria votou para março, só que o governo decidiu deixar em janeiro. Decidiu deixar em janeiro. Assim, eu vou dar a minha opinião sincera. Para mim, independente da data, não ia mudar muita coisa, não. Sendo dezembro, janeiro, março, ia ser a mesma coisa, mesmo resultado, né? Impossível. Inclusive o Renan já foi ex-corretor do Enem. E como é que foi a experiência de corrigir variações? O que tu encontra lá? Se tem muita coisa diferente? São melhores do que as do colégio que você trabalha? Como é que é? Pronto, com certeza não. A realidade é a correção do Enem. Quando você corrige Enem, você tem um pacote diário de 100 redações. Então, nós recebemos um pacote e você imagina o seguinte, vamos tentar trabalhar aqui com números, com porcentagens. Imaginemos que a cada 100 redações, no máximo 20% está acima de uma nota 800. É isso. Então, temos cerca de 80 redações ali que variam muito entre um 400 e um 720 e um 680 e um 600 e um 840 e um pequeno número mesmo, representa notas que passem de 900, 960, 920. Eu estava até conversando com outro aluno e ele falou o seguinte, cara, hoje é muito fácil o cara tirar nota boa na redação do Enem. Porque você tem várias informações de graça na internet, você tem vários canais no YouTube. Realmente, essa facilidade de acesso à informação é um fato. Hoje, o acesso à informação, você pega o seu celular aqui, ó, se eu pesquisar curso de redação de graça, tem. Se eu pesquisar curso de biologia para o Enem, você consegue de graça. O problema é eu entender
que nem todo mundo tem acesso a esse mecanismo e nem todo mundo conhece esse mecanismo. Né? Não são todas as pessoas que têm aquela mentalidade, opa, vou estudar, pronto, pense no EAD. A pessoa não sente motivação. Vamos lá, quem foi que nunca planejou começar um curso online, começou e não terminou? Acontece com todo mundo. Você separar ali uma série de videoaulas, né? Ou fazer aqui um intensivão de matemática, assiste 2, 3 aulas, desmotiva, não dá certo não. Porque a gente ainda é tão preso a esse comportamento, e com razão, da necessidade do presencial para que haja estímulo, que o online você começa, só que o negócio vai perdendo o estímulo, perdendo o interesse. E na realidade da redação, às vezes os alunos olham muito para a sua bolha, principalmente para a sua sala de aula, e pensam assim, ó, na minha sala de aula muita gente tira nota boa, então deve ser a realidade no Brasil, só que infelizmente não é. A realidade do Brasil é uma realidade muito triste. Você tem alunos assim que não têm base de redação. Né? Mas será que é culpa dos alunos? Não, nem é culpa dos alunos e muitas vezes nem culpa dos professores. Eu imagino que a culpa seja do próprio currículo da escola, do próprio currículo da escola pública, que está preocupado mais com avaliações internas do que uma boa preparação aos vestibulares, uma boa preparação à prova do Enem. Contando a minha experiência que eu tive enquanto aluno de escola pública, eu lembro que havia um foco muito grande em avaliações do próprio estado e do município voltado apenas para interpretação de texto e matemática. E, assim, eu não sei se algum de vocês já estudou na escola pública, no fundamental, mas certamente teve essa experiência, né? Só prepara português, matemática. E quando você olha para outras disciplinas, ainda é uma carência muito grande. E como o colégio, o professor, ele precisa estar preso a esse currículo, ele não tem espaço para uma preparação e muito menos tem a abertura que nós encontramos na escola particular, no setor privado, para trabalhar o que ele quiser. Por exemplo, eu como professor de vocês, eu posso tirar uma aula, como eu já fiz, para a gente falar sobre X-Men. Só vamos ver aqui como é que pode usar X-Men na redação. Na escola pública isso não é possível. Você tem uma agenda, você tem um calendário, você tem cobranças, né, vindo de cima que vão lhe perguntar por que você trabalhou esse conteúdo? Por que não foi o conteúdo estabelecido pelo currículo do município do estado? E isso acaba prejudicando a longo prazo a formação dos alunos. Um ponto muito importante é o seguinte, orgulha-se muito no Brasil, principalmente no Ceará, de nós termos um ensino fundamental de qualidade. Mas eu boto o seguinte questionamento, e por que quando chega no ensino médio cai a qualidade? Né? A gente não vê muito os prefeitos, né, morro de orgulhoso. Não, mas o ensino na minha cidade é nota 5, é nota máxima. O ensino fundamental. Por que quando chega no médio isso cai? Por que você não tem aqueles resultados esperados? Por que a escola pública parece que sempre está perdendo de 7-1 para o sistema privado? Na redação não é diferente. Tanto é que tem os infográficos que mostram os resultados da redação, e a gente sempre percebe que as escolas particulares sempre estão à frente. Eu também atribuo isso ao fato de a escola particular ela poder sempre selecionar, não apenas o aluno, mas os professores. Então você pensa que os melhores professores da região, eles vão ter uma oportunidade de trabalhar naquela escola particular, e o da pública não tem essa seleção. Às vezes é um professor que passou no concurso, que já está muito velho, que não está atualizado. Não é que ele tenha desconhecimento, ele não está atualizado. Ele tem uma metodologia muito antiga que não funciona e fica estagnado naquilo. Mas a redação do Enem, né, apesar desse acesso à informação, ainda é precário, né? Quando você vê os resultados em que menos de 10% consegue alcançar notas acima de 900, mas, pessoal, mas no meu colégio muita gente tira essa nota. Imagine o quanto que representa o seu colégio no universo de 5 milhões de alunos. Entendeu? Você tem que sempre pensar nessa lógica. Mas é praticamente isso. Eu lembro que muitas redações precárias, redações que você zera e não entende como foi que o aluno zerou aquela redação, tudo isso é fruto de uma falta de infraestrutura educacional. Tem muita gente que gosta de culpar os alunos. Ah, mas o aluno tira nota boa, é culpa dele. Eu acho isso totalmente errado, principalmente quando o professor culpa o aluno. Se o aluno não está saindo bem, a culpa não é do aluno, não. A culpa é todo um sistema de ensino.
Porque eu penso assim, se eu sei que meu aluno está com dificuldade e eu não consigo fazer nada para melhorar a nota dele, você também faz parte dessa culpa. Desculpe dizer. Então, se você não consegue melhorar a nota do seu aluno, você faz parte desse resultado, né? E você junta todos os fatores, aluno, professor, eu já tenho todo um problema infraestrutural em relação a esse ponto. Também tem muitas. A gente vê, tipo, os prêmios que saem da redação do Enem, aqueles, os caras fazendo receita de miojo, os caras desenhando na prova. Isso é realmente. Fica mandando um recadinho pro corretor. Quais são os erros mais comuns que você encontra? Comentando sobre a receita do miojo, que foi uma notícia que ficou muito famosa, salvo engano, foi 2012, 2011, né? E não é que ele fez receita do miojo e tirou nota boa, é porque, na verdade, ele fez receita do miojo e ele tirou a nota, quando que, na verdade, nem deveria ter tirado, né? Pronto, depois disso, o que foi que houve? Houve toda uma reorganização e o Enem começou a adotar determinados comportamentos que vão justamente impedir que certas atitudes corrijam a redação do aluno. Por exemplo, o Grafo falou sobre recadinho. Se você deixar recadinho hoje pro corretor, meu amigo, você zera. Se você coloca sua assinatura, você zera. Se você faz um desenho de uma carinha feliz, você zera. Hoje tem uma série de fatores que são denominados de fatores que vão zerar a redação, que fazem justamente você errar. Mas as principais dificuldades mesmo são mais infraestruturais, são mais estruturais, né? Infraestrutura. São mais dificuldades estruturais. O fato de o cara não saber montar uma introdução, desenvolvimento. Às vezes o cara pensa que só por ter 4 parágrafos já é um texto dissertativo. O problema está mesmo na falta de estrutura ou desconhecimento da estrutura. Porque repertório hoje todo mundo tem. Você assiste séries, filmes, sabe o que colocar de informação. Agora, o não saber articular essas informações é que é um problema. A gente percebe que esse negócio que a Renan falou é muito verdade, né? Eu, por exemplo, eu antes de entrar no colégio, eu vinha de uma escola particular, ainda, né, chama de ensino particular, mas o ensino de redação era ensino fundamental 2 ainda, né? Não era muito bem construído, muito bem elaborado. E quando cheguei no colégio, tipo, tirava 700, 760, essas coisas. Mas colégios, assim, que tem grande renome, né, na região, por exemplo, que eles... Travou minha câmera? Voltou. Que eles focam, assim, em contratar professores de qualidade, né, tipo, os melhores da região, essas coisas. Aqueles que têm o preparo, estão atualizados, conhecem repertórios, técnicas para melhorar a redação, como estruturar o texto bem direitinho, eles passam isso para os alunos, tu percebe isso nos resultados. Esse negócio que a Ana falou é verdade, tipo, tu pega uma sala do colégio, por exemplo, a maior parte é 900 para cima. Isso é verdade, mas isso não é realidade no Brasil inteiro. Porque tu percebe que, tipo, é o Exame Nacional do Ensino Médio, ensino médio para toda, rede pública particular. E a rede pública não tem todo esse apreço, essa atenção. A galera lá é muito engessada, um sistema que é engessado, não tem atualização nas paradas, tá ligado? Tu não, como o Renan falou, tu não vai ver como usar X-Men na redação, porque não faz sentido, o cara vai levar uma advertência ali e tanto faz. Tu não tem essas estratégias novas, modelos, famosos modelos de redação. Tu não tem isso ensinado com tanta frequência quanto numa escola particular, por exemplo, que a pessoal já é mais atualizada e tal. Isso facilita muito a vida do aluno para ele conseguir uma nota boa. Isso aí é muito verdade. Eu acho que até esse negócio da redação, muitas vezes eu acho que sim, a redação é o mais importante, né? Vale mais que a prova. Isso é meio exagerado, talvez, né? O peso que dão para redação. Talvez eu acho que o caso da redação é porque, de certo modo, ela é aquela que tem mais visibilidade. Pronto, um exemplo. Ó. Você não vê um professor de história comemorando o resultado da prova de humano do seu aluno, né? Porque não vê a nota separada. Você não vê, por exemplo, um professor de filosofia comemorando que o aluno fechou a prova de filosofia. Porque pelo fato dessas disciplinas objetivas, elas estarem no caderno misturado, fica difícil mensurar. Fica difícil dizer o seguinte, ó, o aluno fechou a prova de história, o aluno fechou a prova de matemática, o aluno fechou a prova de biologia. E como a redação é uma prova discursiva separada, de certo modo, ela acaba ganhando mais visibilidade.
eu concordo com o Hugo, não é que redação tenha mais importância, até porque ela nem é a disciplina com maior nota. Não é nem a maior nota, salvo engano, está em matemática. Mas ela é aquela disciplina que tem uma visibilidade independente. Sempre se pergunta, tirou quanto na redação? Qual foi o tema de redação? Como foi a redação? Qual foi a nota da redação? E por isso mesmo, por essa visibilidade, ela acaba, de certo modo, contribuindo ainda mais para a visibilidade na nota do aluno. O que você acha dos temas polêmicos da redação? Por que não cai? Ou porque você acha que deveria cair? Alguma coisa assim? Tipo, um tema aborto, por exemplo, é dividido. Não é nem eu não concordo esse tipo de tema cair não, sabe? Até pelo fato de o sistema de correção ele ter informações específicas, eu vejo que as temáticas polêmicas, elas seriam mais polêmicas ainda quando você entra no detalhe proposta de intervenção. Por exemplo, assim, eu pego aqui um tema sobre aborto, onde eu tenho opiniões divergentes, aqueles que têm seus argumentos prós e contras, e daí fica muito complicado, até por uma questão subjetiva, eu entender se a proposta de intervenção do aluno, seja ele favorável ou contra, né, ela consegue se enquadrar como uma proposta válida. Até que ponto eu coloco uma proposta válida sendo contra ou a favor que fira ou não direitos humanos? Então, eu acho certo essa atitude do Enem não colocar temáticas polêmicas. O Enem já é polêmico, um tema polêmico ia piorar ainda mais. Você pega o vestibular tradicionais como a UVA, a UVA trabalha temas polêmicos. Temas que facilmente seriam cancelados pelo Twitter. Pessoal, teve um tema da UVA que era assim, os homossexuais têm habilidades específicas para certas profissões. Escreva um texto dissertativo argumentativo. Imagina um tema desse no Enem, o cancelamento que seria. Entendeu? Então, assim, eu sou totalmente favorável ao Enem não trabalhar temáticas polêmicas, ele trabalhar com problemas onde o aluno precise mostrar que ele entenda a discussão daquilo e que apresente solução para resolver aquele problema. Por que é a solução? O INEP, ele tem a seguinte lógica, para você entrar na universidade, para você entrar no sistema de ensino mais crítico, é importante o raciocínio de saber olhar para os problemas e apontar possíveis soluções para esses problemas. Por que isso acontece? Na vida acadêmica, nós somos ensinados a problematizar alguma coisa dentro da nossa área do conhecimento, dentro da nossa área formativa. O que é um trabalho acadêmico? Um trabalho acadêmico, seja um artigo científico, um artigo de opinião, um artigo científico, uma resenha, até mesmo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele tem a seguinte lógica: pegue tudo que você aprendeu, encontre um problema na sociedade e tente resolver com esse seu conhecimento. Então, um cara que se forma para ser médico, ele vai lidar com vários problemas e ele tem que aprender a solucionar aqueles problemas. E não são apenas problemas, né, como saber manusear o bisturi. Problema de saúde pública, problemas de situações em que ele tem que agir de forma ética e profissional. Um advogado, ele vai lidar com diversos problemas e ele tem que saber lidar com aqueles problemas. Ele tem que saber resolver. Um engenheiro, mesma coisa. Um professor, mesma coisa. Então, qualquer área de formação, o Enem vai trabalhar nessa lógica. Eu quero saber se você sabe formular resoluções para problemas simples, para quando entrar na universidade, saber fazer a resolução de problemas complexos da sua área de conhecimento. Aí, nesse caso, não vejo que temáticas polêmicas se enquadrem como uma boa. É mais um fato de eu pegar problemas sociais e ver se o aluno está conseguindo saber resolver aqueles problemas dentro do seu mundo do conhecimento, né? Que no caso é olhando para o ensino médio. Bem, continuando aí no assunto dos temas, né, da redação, a gente teve o Enem recentemente, faz menos de um mês, eu acho. Anyway, que foi um tema bem, sim, gerou uma comoção, assim, porque era um tema meio que esperado, sim, que estava sempre nas pautas, mas nunca ninguém dava muita bola, assim. Ele era tão esperado que ninguém, né? Ninguém, rapaz, não vai cair, não. Tanto é que, assim, eu particularmente eu não esperava esse tema. Só que ao mesmo tempo não é um tema que me surpreende. Não é um tema que eu digo assim, não, os alunos não vão saber discutir. Não, é o contrário.
é o tema que está sendo tão discutido que eu acredito que mesmo que você não tenha produzido nada no ano todo sobre esse tema, você vai saber discutir, né? Porque falar sobre saúde mental é algo que hoje faz parte da nossa vida. Quantas vezes, em diversas disciplinas da escola, você não já vê algum professor falando sobre saúde mental? Seja professor de redação, professor de história, filosofia, constantemente nas séries, né? Você tem essa discussão de que personagem X não tinha uma saúde mental boa, sofria com doenças mentais. O fato de você lidar com um problema de depressão dentro de casa tá tão evidente que, apesar de não ser um tema esperado, não foi também um tema que assustou a todos. Eu, particularmente, não vi ninguém reclamando desse tema, reclamando do ponto de que o tema estava difícil. Certamente alguém, né, talvez não discutiu sobre estigma, mas saúde mental como um todo, doenças mentais como um todo, imagino que foi algo bem tranquilo para todos que fizeram o Enem. Se você for comparar com cinema, eu vi muita reclamação sobre o tema de cinema. Esse ano não vi quase nenhuma reclamação, ou até para ser mais exato, não vi ninguém reclamando do tema desse ano. É um tema que tinha bastante repertório, né? Bastante série aí, filme. Justamente. Fatores históricos, né? Dá para usar muita coisa. O próprio Coringa, que foi um repertório que muita gente usou. Deixa aí, mano. Eu acho que eu sou meio do contra, porque... Beleza. Eu acho que eu sou meio do contra, porque eu, pessoalmente, não é que eu não tenha gostado do tema, foi um tema bom. Mas é porque a gente é tão, tipo, ensinado a pensar que, tipo, o Enem vai ter uns temas um pouco mais fora da caixa, assim, fora da curva, né? Sei lá, tipo, cinema, intolerância religiosa, não sei o que, tipo, uns temas mais... que não são tão comentados. Eu, pessoalmente, assim, eu preferi o tema do cinema a esse tema, assim, do depressão, doenças mentais e etc. É um tema bom, deu pra trabalhar bem, mas eu, pessoalmente, tipo, com um tema fora da curva... É porque, tipo, como esse tema ele tem tanto repertório, tanta coisa, ficava difícil de selecionar, tipo, só 2 negócios para comentar ao longo do texto. Enquanto o negócio do cinema é um negócio tão mais centrado, assim, específico, que era muito mais fácil dissertar sobre do que esse aí das doenças psicológicas. Eu, pessoalmente, foi o que eu pensei enquanto eu tava lá realizando a prova, né? Não sei o que vocês acharam. Mas pensa também o seguinte, Carlos Henrique, uma coisa que me veio à mente foi o seguinte fato. Será que o fato de ser um tema que realmente estava com tanto holoforte, que estava com tanta evidência, não seja reflexo também da pandemia, do fato de que muita gente não teve acesso a diversas aulas, a diversas discussões, e tem uma forma de dizer o seguinte, beleza, vou pegar leve no tema. Não vou cobrar nada tão complexo, porque eu entendo que a sociedade ela não teve um acesso integral à educação. Então, eu pensei nessa lógica. Será que o fato de não ser um tema inesperado, de não ser um tema que pegaria muita gente de surpresa, que deixaria muita gente desarmado, é o próprio contexto de que muita gente não teve acesso à educação e, por isso, eu não vou trazer um tema tão complexo, né, para evitar mais prejuízos que poderiam ser dados. Exemplo, lembra daquele tema do Enem 2019, 2018, que foi a manipulação dos dados do usuário da internet? Imagina um tema daquele nesse Enem, como seria totalmente complicado. Um contexto em que as pessoas já não tinham tanto acesso à internet, à informação, e aí vem um tema totalmente difícil. Eu acredito que a facilidade do tema também esteja ligada ao próprio contexto que nós estamos vivenciando. Pois é, Foi como falaram também. Pode falar. Foi como falaram também, além da redação, tido aula propriamente dita, só EAD, falaram também que matemática tava. Eu mesmo presenciei, tava fazendo, matemática tava mais raciocínio lógico, por conta desse negócio do ano inteiro ter sido EAD, então pode ser, teoricamente, que eles deram uma facilitada, entre aspas. Porque colocar um tema muito discutido e não colocar isso, como você disse, da manipulação, foi um negócio que foi bom. Se tivesse colocado, por exemplo, esse da manipulação agora, muita gente não ia saber o que fazer e também ia ter dificuldade, porque não estava tendo um acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de informação, esse tipo de coisa.
E tem outro Tanto ponto. é. Vejamos aí o item cancelamento, né? Cancelamento tá na moda, falar essa palavra. Imagina o Enem trazendo um tema muito complexo, o cancelamento que o INEP ia sofrer. Você não viu ninguém cancelando o tema do Enem esse ano, não, chapa. Não teve cancelamento do tema do Enem esse ano, não. Todo mundo concordou aí. Realmente. Vai lá, Carlos, tá querendo falar meia hora. Aí, vai. Tipo assim, tanto é que esse ano como um todo, eu acredito que vai estar muito mais fácil de passar assim para um curso almejado, como a medicina, por exemplo, do que nos anos anteriores, né? Tanto pelo fato da taxa de abstenção, né, que foi gigantesca, foi 50% para cima, se eu não me engano, né, alguma coisa assim. Foi mais de Foi 50%. bem grande. Pois é, comparado com os outros anos. Quanto uma prova assim bem mais simples, como por exemplo em matemática, como vocês já comentaram, um tema de redação que já era bastante comentado, e desse modo, todos esses fatores assim, tipo, com certeza vão contribuir para que esse ano seja bem mais tranquilo. Não vai ser tão tranquilo assim, é claro que vai ter uma dificuldade, mas vai ser bem mais tranquilo que nos anos anteriores para conseguir passar num curso assim de alto renome, uma medicina, esses cursos assim mais complicados, né? Se esse ano a gente já estivesse fazendo para valer, no caso, né, que a gente vai fazer para valer no final do ano, já seria um grande facilitador aí, né? Mas, enfim. Eu vou te questionar com um ponto, tá? Então eu vou ser aqui o do contra agora. Vamos lá. Eu tive uma abstinência muito grande de pessoas que não fizeram o Enem. Mais de 50%. Vamos olhar agora para alguns fatores. Primeiro ponto, a grande maioria desse público é da onde? Da escola pública. Isso é incontestável. Se eu for comparar a concorrência, já é um público que não entra na ampla concorrência. Seria um público das cotas. Então, nesse ponto, é um facilitador para aqueles que estudaram e estão nas cotas. Imagina aí você ser de uma escola pública que tem cotas e a sua concorrência diminui nesse aspecto. Na ampla concorrência, o que é que eu penso, o que é que eu imagino? Vai se manter a mesma concorrência. Sabe por quê? Porque ampla concorrência, tu pega um curso como medicina, continua sendo aluno de escola particular, do terceiro ano e do cursinho, que são aqueles alunos que estudaram e foram fazer a prova. Essa abstenção, ela ocorreu em grande parte no setor público, mas ela não ocorreu tanto no setor privado. Então imagine assim, a prova está mais fácil. Será que vai ser mais fácil de entrar em medicina na ampla concorrência? Penso eu que não. Porque é o mesmo público de terceiro ano para todos. É o mesmo público do cursinho do ano passado. É o mesmo público que estudou e que vai ter seus próprios concorrentes. Eu vou trazer um pouquinho mais para a prática. Em dezembro, nós tivemos o S. Certo? O que foi que aconteceu com a média da UES em relação a antes da pandemia? Aumentou ou diminuiu? Não sei dizer. Não. Aumentou e muito. Aumentou tanto na ampla concorrência como nas cotas. Parece que a média da medicina aumentou cerca de 15 pontos, entendeu? Coisa do tipo. E teve muita gente reclamando. E eu entro no detalhe. Pessoal, o fato de ter tido pandemia não significa que curso de ampla concorrência, de grande concorrência, vai facilitar a sua entrada. Não. Eu acho que pode facilitar para quem entra no sistema de cota e teve acesso aos estudos, mas o pessoal da concorrência não mudou nada para vocês, não, pessoal. É a mesma concorrência de escola particular que está tendo aula, é a mesma concorrência do cursinho. E facilitando a prova, aumenta a nota de corte, sabe? No aspecto geral, na disputa do ingresso à universidade, aqueles que fizeram têm menos concorrência. Só que essa concorrência ela é espalhada para todos os cursos. Agora, para curso de ampla concorrência, a sua concorrência é a mesma. São seus colegas de outra escola, que também tiveram aula remota, da mesma cidade, de outro estado, pessoal do cursinho do ano passado. Então, olhando para esse público específico de cursos concorridos, não vai mudar nada. Agora, assim, pensando em todos os cursos, aqueles que não têm concorrência, aí eu já vejo que realmente vai facilitar o ingresso daqueles que fizeram, em detrimento daqueles que não fizeram.
Eu tava pensando Deu pra assim, entender mais ou menos, né? Deu. Eu tava pensando assim, mais ou menos. Mais de 50% de abstenção. E como é uma prova nacional, digamos, teve gente aqui da parte nordeste, digamos, do resto do Brasil. Aí isso já facilita. Aí tem as cotas, que nas faculdades são separadas, né? As pessoas que entram por cotas e ampla Isso. concorrência. Tem a ampla e Aí as também fotos. tem os outros cursos. Aí, tipo, é muito. É capaz de ou diminuir a nota de corte ou aumentar. E só dá pra saber quando sair o resultado em si, porque tem muitos fatores relacionados a isso. Mudando de assunto aí, Renan, tipo, me fala aí como é a experiência em diversas redes sociais. Tipo, Continua então, vai lá. como é que tu concilia essa questão? Porque eu sei que tu tem um canal no YouTube. Eu queria saber se isso atrapalha a relação ao teu trabalho na escola, por exemplo. Assim, hoje falando, não atrapalha. Na verdade, nunca atrapalhou. Porque nas redes sociais, o YouTube, por exemplo, quando eu gravo, só gravo final de semana. Eu não alimento a plataforma na semana. E eu tô até de férias no YouTube por conta do próprio Enem. Quando é que eu tive uma procura muito grande no YouTube? Antes do Enem. Fazia vídeos sobre linguagem, sobre redação. E tinha um projeto aí na Paraíba que eu participava que o governo do estado da Paraíba, ele sempre lançava uma proposta de redação para todo o estado e eu fazia uma orientação temática sobre essa proposta. Ou seja, eu tenho um público de um estado já fiel. Então, assim, hoje eu tenho 5 mil inscritos. Acredito que 4 devam ser da Paraíba. Esse projeto está em pausa. O Enem, né, não está tendo procura do Enem, então eu estou praticamente de férias do YouTube. Mas quando eu produzo para o YouTube, essa produção acontece no final de semana. Eu produzo o vídeo no domingo e eu posto na segunda-feira. Só que também me ajuda o seguinte fato, como o YouTube ele é um canal que deixa todos os vídeos armazenados, eu acabo ainda tendo visualizações mesmo não produzindo. Então, assim, eu não tô alimentando o canal, já tá com umas 2 semanas que eu postei um vídeo pra uva. Hoje mesmo vou fazer uma live pra uva. E mesmo assim tô tendo visualizações. Essa semana eu vi que teve umas 12 mil visualizações. Isso por quê? Porque já tem tanto conteúdo que o pessoal fica vendo e revendo. Acaba ajudando muito, sabe? O YouTube, quando eu alimento, só cuido final de semana. Agora, a rede social na qual realmente tem uma alimentação constante é o Instagram. Porque o Instagram é praticamente o meu maior público de engajamento e o maior público onde eu transformo o público em cliente, né? Onde eu consigo pegar alunos para o Redatores, no caso. Agora, é muito difícil tu conciliar, porque assim, eu trabalho na escola com 200 horas. E manhã e tarde é a escola. À noite tem curso, aí eu tenho que estar preocupado com o conteúdo do Instagram. E final de semana, sábado, geralmente é só para descansar. E domingo é que eu faço o planejamento das coisas. Mas quando o cara é bem planejado, ele consegue articular muito bem, sabe? Hoje tem uma pessoa que me ajuda nas publicações, na manutenção do site. Só que praticamente, ainda assim, o trabalho de produção ainda é muito centrado em mim. Porque o conteúdo quem produz sou eu, né? Então acaba que eu tenho que estar sempre atualizado. Até no começo do ano eu estava preocupado em se não tinha nada para postar no Instagram. Só que felizmente, ou infelizmente, teve Big Brother. Eu acabei navegando na onda. Rapaz, bora pro Big Brother aqui. Vamos ver como é que vai usar Big Brother na redação, né? Que dá certo. Tem que aproveitar as trends. Uma pergunta aqui, tipo, meio fora assim, mas tipo, da onde que surge a ideia de criar canal no YouTube, questão do Instagram e tudo? O YouTube eu comecei no começo da pandemia. O canal praticamente não tem nem um ano ainda. A minha conta do Google já tem um bom tempo. Tanto é que se você for dar uma olhadinha lá, tem desde 2013. Mas o canal no YouTube eu comecei no começo da pandemia. Tanto é que meu primeiro vídeo foi um vídeo fazendo uma análise da prova de linguagens do Enem. Hoje eu acho que ele tem uns 10 mil views, 11 mil. E aí eu comecei a alimentar semanalmente. Por mais que... Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Existe uma diferença entre visualizações e seguidores. Porque às vezes as pessoas pensam assim, tem 5 mil seguidores. Não significa que toda semana você vai ter 5 mil visualizações. Dessas 5 mil aí, a taxa de engajamento é 10%. Se você posta um vídeo assim, se não for do interesse do povo, a taxa de engajamento é 10%. Qual é a grande jogada do YouTube? É você produzir vídeo que consiga gerar um engajamento semanal. Comecei um projeto. Esse projeto é o Simplificando Redação. Eu vi que está tendo engajamento, então eu tenho que manter esse projeto. Essa semana tem, próxima semana tem, próxima semana tem. Então são os projetos que engajam a audiência.
A visualização, ela vai te servir para quê? Para monetização, né? Para aumentar o teu ranking no algoritmo. Mas sempre é bom ficar atento a esse fator. Tem as visualizações e tem os seguidores. O que é que eu recomendo? Eu recomendo focar em engajamento, porque se você focar em engajamento, seguidor e visualização é só uma consequência. Eu tinha até um aluno, cara, que ele fez um canal sobre jogos e ele estava querendo usar aqueles bots de visualização, ele ia jogar o canal dele no lixo. Porque aquilo ali, quando o YouTube consegue perceber que o cara está usando hacker, bot, automaticamente ele já banha a conta. Ele diminui o rate de engajamento, entre outros fatores. Já o Instagram, eu já tenho há 3 anos, mas eu senti que o Instagram começou a dar certo quando eu comecei a fazer alguns repertórios diferenciados, né? Aqueles diferentão. Eu acho que um dos primeiros repertórios de memes que eu fiz foi justamente uma ideia de aluno. Eu sempre pego dos alunos. Que foi um repertório do Rui Letícia, lá de TikTok. Né? O cara falou até zoando, hein, macho? Como é que usa Rui Letícia na redação? Eu, tu é doido, mas dá pra usar isso na redação, não. Aí eu fiquei assim, não, peraí, dá sim, viu? Aí quando eu vi que deu engajamento, é que eu investi. Cara, o meu engajamento tá aqui. São as publicações que eu sei que se eu publicar, vão bombar. Então assim, hoje, usando as redes sociais, eu consigo ver o que é que engaja, o que é que não engaja. Mas isso é uma coisa que cada projeto tem o seu. Então vocês começaram agora aí no 4 para meia-noite, por exemplo, vocês têm que entender onde é que está tendo engajamento. Quando você descobre isso, é aí que tem que investir. Porque depois, é só questão de detalhe. Tem publicação que eu faço que não dá engajamento, mas que é bom você estar mantendo as publicações, para estar mostrando para o usuário. É pensar o seguinte, como que eu vou engajar uma audiência? Manteve a audiência é o importante, né? Eu consegui em 6 meses, cara, monetizar meu canal. É uma coisa assim... Você imaginar que um cara monetizar um canal em 6 meses é dificuldade muito grande. Mas é porque eu comecei a pensar em projetos que estavam engajando uma certa audiência. Então, todo domingo tem um vídeo, simplificando o tema. Opa, primeira vez que eu postei, 2.000 views. Caraca, em 4 dias, 2.000 views, eu vou manter esse projeto. Pronto. Questão de 6 meses, já tinha ali um engajamento bom, já consegui ter uma audiência bem interessante. Aí, como nós não estamos na época do Enem, eu estou fazendo outros investimentos, tipo o ES-UVA, para poder engajar um outro público. E aí eu consigo pensar o seguinte, nos próximos anos, eu já sei o mês para cada publicação. Janeiro, foca uva US. Fevereiro, uva US. A partir de março, volta para o Enem. A gente consegue ir criando mentalmente um calendário para as nossas publicações, sabe? Em relação ao TikTok, você disse que a maior parte do foi pro seu curso foi do Instagram. O TikTok é coisa, alguém de lá assinou redatores. Do TikTok, eu consegui um aluno. Né? O TikTok ele é muito bom porque ele te dá uma visibilidade muito maior em relação às outras redes sociais. Mas eu também estou de férias do TikTok pelo fato de a gente estar de férias do Enem. Como eu acabei, de certo modo, limitando o TikTok muito a dicas para o Enem, quando estava próximo do Enem, 3, 4 meses antes, havia um engajamento muito grande. Como passou, é muito difícil tu criar um vídeo pro Enem TikTok nesse período do ano e tu ter determinado engajamento, sabe? E aí acabou que eu não investi em outras coisas não, mas ele mantém lá tranquilamente. Eu fiz umas publicações testes, até que deu umas 1.000 visualizações, mas é algo que eu penso em voltar com mais ênfase depois que sair o resultado, março. Eu tento sempre fazer um calendário, pensar assim as épocas e o que pode ser feito naquele período. Até porque são 3 redes sociais. Pensar aí como dá trabalho, cara. YouTube, Instagram e TikTok. E hoje, como praticamente é o meu maior público que eu posso transformar em clientes, está no Instagram, obviamente que o meu grande foco está lá, né? É o que tem me dado mais resultados e visibilidade. Até por ser uma rede social onde ela tem um profissional maior, isso acaba ajudando até no aspecto empresas. Tipo, uma empresa que quer conhecer um profissional, ele não vai procurar o cara no TikTok. Não, o professor ali, vou ver o TikTok. Não, ela vai olhar o Instagram do professor, o canal no YouTube. As empresas tendem a ter esse aspecto mais profissional. Dando continuidade aí à conversa, Renan, me fala aí como é que foi, tipo, a tua reação ao ver que o
O Flow Podcast e o Metaforando tinham lá repostado a publicação que envolviam eles. Cara, eu confesso que eu fiquei bem feliz, que eu fiquei bem alegre. A primeira vez que isso aconteceu foi justamente do Igão, né, do Igor 3K. Eu havia feito uma postagem de como que usaria Flow Podcast. Era justamente numa temática sobre a diversidade de debate, como os novos meios de comunicação, elas possibilitam ampliação de debates. E eu havia marcado 3 contas. A conta do Igor, né? Eu ia dizer a conta do Hugo. A conta do Igor, a do Monarca e a do Flow, oficial. Daí, beleza, de boa. Acho que fui dormir. Aí quando eu acordei, tinha 97 notificações, né? Da galera curtindo e compartilhando. Aí quando eu fui ver o compartilhamento, tinha o compartilhamento do Igor, né? Caraca, doido. Foi um podcast na redação. Cara, eu achei, tipo assim, eu particularmente fiquei muito feliz. É tipo um reconhecimento, né? Tu faz ali, tipo, uma homenagem, o cara vai lá e compartilha. Aí, posteriormente, no Dia da Consciência Negra, eu fiz uma publicação bem parecida usando Racionais MC. Mas nesse caso, eles não compartilharam, mas teve uma curtida da conta de Instagram oficial. E eu acho que talvez foi o que mais me alegrou, porque desde pivete eu escuto Racionais, 16, 15 anos, 14, e é tipo assim, os caras oficiais, a conta oficial da banda que tu curte, ela deu uma curtida numa publicação que tu fez sobre eles, né? E mais à frente, fiz uma publicação sobre Metaforando, que é aquele canal do YouTube que todo mundo conhece, e ele também fez o reporte. Até criei um destaque justamente para esses pontos. Eu tenho até a pretensão de, no futuro, quem sabe, outras pessoas também compartilham, né? Porque de vez em quando eu faço publicações sobre famosos. Aí sempre que isso acontece, eu marco justamente para ver se há essa possibilidade, os caras vão compartilhar. Mas é algo bem interessante que ajuda demais no engajamento e na credibilidade, né? Tu diz assim, cara, o meu professor, ele fez uma publicação sobre o Flow e a galera do Flow compartilhou a publicação dele. É uma coisa bem massa assim, até de tu falar em sala de aula. Hoje, futuramente aí, vai ter como usar 4 minutos na redação. Futuramente aí, ó, 4 minutos na redação. Como usar Hugo na redação. Canal. Bem, com isso vai chegando ao fim aqui o nosso papo com o Renan Torres, né, o famoso Redatores. Deu para ficar bem claro aí assim, as opiniões dele sobre o EAD e tal, o que ele achou, a experiência dele, né, com esse sistema ao longo do ano 2020. Ué. Isso aí Parou em 2020 é o corte. Em 2020. Aí, o que mais, né? Falou aí sobre o Enem também, né? A experiência dele como ex-corretor, né? Os erros, a discrepância assim, entre o ensino particular e o ensino público, né? Que tem uma discrepância gigantesca no nosso país. Acaba que, com certeza, o ensino de redação, de todas as disciplinas como um todo, é consequentemente bem precário assim, em comparação com a rede particular de ensino. A gente pode perceber isso, principalmente na redação, né? Que como ele, como corretor do Enem, ele pôde presenciar isso, assim, de fato. Vendo ali que a maior parte das notas assim do Enem e da redação, com certeza, tipo, não passa de um 800 para cima. A gente percebe que o nosso ensino público é deveras precário, né? E além disso, a gente conseguiu ver também um pouquinho, assim, um pouco de insight assim no projeto dele, né? O Redatores, que conseguiu aí grandes reconhecimentos do Flow Podcast, do Metaforando, Racionais, aí, banda, um grupo favorito do Renan. E é isso, né? Eu acho que vai ficar ao fim o nosso papo. Se vocês aí tiverem coisa pra falar, pra finalizar, pode falar agora aí. Também por ele tirar um tempo dele pra dentro do canal. Mas, cara, foi sofrimento, né? Depois de 10 tentativas aí. Finalmente rolou. E diante da pandemia, tentando. Foi bom. Vamos restar ainda. Fala pra ele. Porque já foi, né? Pede lá o like, compartilha. Ele não tem mais nada pra falar, não. Peraí, deixa a minha parte aí. Vai dizer, né? Então, pessoal, muito obrigado aí. Enfim. Tá? Agradecer ao Renan, dedicar o seu tempo aqui pra participar do nosso vídeo. Já falei isso, mano. Pode falar do like. Eu vou agradecer também. Não pode agradecer pra o cara, ó. Eu fiquei agradecido já. Pô, mano, tu cortou o cara, doido. O cara tá cancelando o agradecimento aqui.
agradecer. Não, vai lá. É isso. Quem só agradecer ao Renan tirar seu tempo. Foi muito produtivo o vídeo, deu pra esclarecer muito assim sobre o Enem também, né? Aquele papo lá sobre o parada da abstenção e tal. Muitas coisas interessantes foram faladas nesse vídeo. E beleza, minha câmera ficou preta. Mas vai ser assim mesmo, vou finalizar aí. Com isso vai ficando, chegando ao fim mais um vídeo do canal. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu pelo áudio. Depois, tá? Inscreva-se no nosso canal aqui no 4 para meia-noite e vão lá no Redatores também. Várias dicas de redação, tá? Pois é. Vai estar na descrição todos os links aí pra você conferir. E é isso aí, galera. Falou. Falou. Valeu. Falou. Alguém para a gravação aí que no PC travou. O PC travou. Tem que sair, né? Anima, tu vai ter que se virar pra editar isso tudo aí, viu, amigo? Aí, Mato, vai sofrer pra editar esse vídeo, viu, cara? Vai sofrer. Vai ter que você tem bastante tempo aí. Ainda bem que não tá assistindo aula. Vai,